saúdo a amada e santa igreja, com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Irmãos, inicialmente eu gostaria de manifestar a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui com os irmãos. A palavra diz que bom é estarmos juntos como irmãos, reunidos para adorarmos a esse Deus que nos resgatou do império das trevas, da servidão de Satanás, e por pura bondade, por pura misericórdia dele, ele nos alcançou e nos trouxe para o império da luz, para o império da salvação, e por pura misericórdia do Senhor, nós estamos aqui nesta tarde para adorarmos. A nossa função aqui é exclusivamente adorar a Deus, mostrar e demonstrar para Ele toda a nossa gratidão por tudo que Ele fez. A cada momento, irmãos, nós percebemos a mão do Senhor agindo, até mesmo num deslocamento da cidade para este local, este povoado, para esta congregação. A cada momento nós podemos sentir o agir de Deus e a proteção e o livramento. Estradas dificílimas para o tráfego. Houve setor a alguns quilômetros ou metros atrás que pensávamos que nem sequer iríamos conseguir passar pelos obstáculos, e o Senhor colocou a sua mão poderosa e fez com que nós estivéssemos aqui nesta tarde para falar com os irmãos, adorar com os irmãos e render graças ao Senhor. A palavra diz: bom é render graças a Deus, e isso é o papel do crente a cada dia, render graças. O nosso Deus, ele cobra de nós, ele se agrada, pastora Silvia, muitíssimo com a nossa gratidão. Lembremos-nos quando aqueles leprosos foram curados, apenas um voltou para demonstrar toda a sua gratidão, e Jesus, ele interroga para aquele homem: onde estão os outros 9? E por que não voltaram para dar glórias a Deus? Então Jesus aponta para nós que nós devemos render graças a Deus. Deveríamos passar dia e noite rendendo graças a esse Deus que tanto fez e continua fazendo, porque o nosso Deus é um Deus que continua operando milagres, e esses milagres estão aos nossos olhos a todo momento, e nós precisamos entender, compreender tudo que o Senhor tem feito, por nós. E o nosso papel é esse, nessa tarde, darmos graças a esse Deus, rendermos glória a esse Deus. Por isso não nos cansamos de dizer glória a Deus. O crente, a marca do crente é glória a Deus, é glorificar o nome de Deus, e não é diferente entre nós nesta tarde. Irmãos, eu vou fazer aqui uma pergunta para os irmãos e para a nossa pastora Silvia. Ficou-me, ao meu critério, a minha função ficou de trazer uma palestra a respeito de saúde e também uma palavra, mas nós vamos deixar na mão dos irmãos. Os irmãos já receberam uma palavra nesta tarde, não é isso, pastora? Aí eu deixo a critério da congregação e a critério da pastora presidente, a pastora Silvia, para o que os irmãos desejam ouvir nesta tarde. Querem a ministração da palavra, mais um alimento da palavra, ou os irmãos querem que nós abordemos a respeito de algum tema a respeito de saúde? Então eu deixo aqui à vontade, e vou fazer o seguinte: os irmãos que querem que ministremos uma palavra nessa tarde, vão levantar a mão direita. Aqueles que ficarem com as mãos abaixadas, a mão direita, é porque estão querendo a palestra sobre saúde. Então, os irmãos que querem que nós possamos proferir uma palavra, levante a mão direita neste momento. E os que querem uma palavra sobre saúde, porque saúde também está na Escritura, e eu posso mostrar para os irmãos o que João fala sobre a saúde, o que Paulo também, quando escreveu ao seu discípulo Timóteo, ele recomendou também a Timóteo: beba um pouco de vinho,
Por quê? Porque você está tendo muitos problemas estomacais e toma um pouco de vinho, isso te fará muito bem. Paulo recomendando sobre a saúde do seu discípulo Timóteo, e João também vai escrever também a um irmão recomendando sobre a saúde, e que ele estava em oração pela saúde daquele irmão. Então a Bíblia nos recomenda e nos alerta que nós devemos cuidar da nossa saúde, porque o obreiro, o ministrante, a obreira, ela precisa ter saúde para levar ao reino de Deus a palavra. Então todos nós precisamos estar com a nossa saúde em dia, com a nossa saúde na plenitude da sua forma, para que tenhamos força, vigor para sairmos no ide de Jesus, de Mateus 28, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregando a palavra. Então nós precisamos de saúde. Então saúde é um tema que também interessa muito ao nosso Deus, que nós tenhamos saúde em abundância, para que possamos seguir a nossa caminhada junto a essa caminhada, para chegarmos na cidade celestial, a Nova Jerusalém, a cidade eterna, que é o objetivo de todo crente, um dia chegar a viver na cidade santa, na Nova Jerusalém. Então os irmãos desta tarde, aqueles que preferem a palavra, podem levantar a mão direita, e aqueles que não levantarem as suas mãos, vamos entender que querem uma palavra a respeito da saúde. Os dois, né, irmão? Então melhor ainda, irmão. Então os dois, né? Pois, irmãos, então faremos uma breve explanação no livro santo, e em seguida uma breve explanação sobre saúde. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir aqui, tá, a palavra. Irmãos, podemos abrir a palavra do livro de Provérbios de Salomão, no capítulo de número 28. E os irmãos podem, aqueles que já estiverem achando a referência, podem ficar de pé em reverência ao livro santo, ao livro sagrado. Então Provérbios, os irmãos achando Salmos, em seguida os irmãos estarão no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, do capítulo 28, versículo de número 13. E sem perca de tempo, irmãos, os irmãos podem ouvir, porque Paulo já nos disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o texto, irmãos, vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar, e podem assentar-se aplaudindo a palavra de Deus, aplaudindo a Jesus, irmãos, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, uma breve explanação, ali não está funcionando, mas aqui o celular está. São 17h09. Uma breve explanação da palavra. Irmãos, esse texto, irmãos, foi escrito pelo grande rei Salomão. O mesmo rei que pediu, ele teve oportunidades de pedir algo ao Senhor. E esse homem que chegou ao mais alto cargo em Israel, esse homem chamado Salomão, filho do rei Davi, esse homem teve a oportunidade de face a face contemplar a face de Deus, do Senhor. Esse homem teve a oportunidade de pedir algo ao Senhor, e esse homem, o rei Salomão, pediu sabedoria. Irmãos, nós precisamos incluir nas nossas orações, irmãos. Peço a atenção total dos irmãos para esse estudo. Então nós devemos pedir do Senhor sabedoria. A minha oração em muito foi modificada quando nós descobrimos o valor da sabedoria dada por Deus. E a nossa oração, pastora Silvia,
tem mudado. Nós pedimos de forma diária a sabedoria do Senhor, a graça do Senhor Jesus e a unção do Senhor, o Espírito Santo. E esse homem que recebeu a sabedoria do Senhor, as demais bênçãos vieram através da sabedoria. A própria palavra ela vai dizer vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, e diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Salomão pediu sabedoria, e dentro dessa sabedoria, pastor J. Abreu, o Senhor a deu a Salomão em abundância. E dentro desse conhecimento, porque a sabedoria é o conhecimento dado pelo Senhor, o Senhor deu conhecimento a Salomão para que ele compreendesse a respeito de um terrível mal que assola a cristandade, um terrível mal que assola a humanidade. Costuma-se dizer, os estudiosos e os pregadores, que o maior câncer da humanidade é o pecado. Do jeito que há o câncer do corpo, que destrói a saúde do ser humano, que mata o ser humano, há algo que mata a alma do ser humano, e esse terrível mal é o pecado. Então Salomão vai discorrer neste versículo, e nós buscaremos o apoio de outras passagens. Salomão vai falar a respeito do pecado, e ele vai especificamente falar, missionário José Francisco, ele vai falar a respeito do perigo que é ocultar os pecados, o perigo de ocultar os pecados. Quantas vezes, irmãos, nós passamos semanas e meses e anos ocultando o pecado, e nós vamos ver num dos textos que iremos ler brevemente a respeito de um homem que resolveu ocultar o seu pecado por quase um ano. E ele vai dizer nos textos que iremos ler aqui, que enquanto ele ocultou o seu pecado, os seus ossos envelheceram, e esse homem passou a sofrer por causa de pecados escondidos. E este homem, irmãos, é o pai do rei Salomão, exatamente o grande rei Davi. E ele vai, juntamente com seu filho Salomão, nos alertar a respeito do perigo de esconder pecados. Irmãos, e o texto ele vai dizer que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Irmãos, a diferença entre o crente e o ímpio, entre o crente e o desviado, é exatamente a forma como ele vai tratar com o pecado. A diferença entre nós é essa: como nós tratamos os nossos pecados, como nós tratamos com esses pecados. Nós ocultamos estes pecados ou nós confessamos estes pecados? Então, irmãos, essa é que é a diferença entre o salvo, entre o crente redimido e lavado pelo sangue de Jesus, e o ímpio, ou aquele crente que está dentro da congregação, mas está em pecado, está escondendo os seus pecados. Irmãos, pecados não confessados, eles vão gerar uma doença, vão originar problemas na alma do crente, vão causar problema inclusive na saúde do crente. Então, nesta noite, queremos trazer para os irmãos, nessa breve explanação, o perigo que é ocultarmos o pecado. E nós vamos ver, irmãos, na história do grande rei Davi. O grande rei Davi, ele teve essa experiência em ocultar os pecados, ou o pecado, ou os pecados, que ele praticou em sequência, em série, diversos pecados. E o grande rei Davi, o profeta Samuel vai relatar para nós, em 2 Samuel, ele vai relatar para nós todo o percurso que Davi teve que passar e sofrer
por causa do pecado. E em 2 Samuel nós vamos ver que o rei Davi, o texto no capítulo 11 vai dizer: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, o rei Davi, irmãos, não foi para a guerra. Ele enviou, irmãos, peço a total atenção dos irmãos, o rei Davi mandou para a guerra o seu exército, e esse exército foi sem a presença do rei Davi, e o rei Davi ficou no palácio, ele não acompanhou o exército, como era de costume dos reis estarem diante das suas tropas. E o rei Davi, em permanecer, irmãos, no palácio, o rei Davi passou por uma série de pecados que foram consumados, irmãos, peço a atenção dos irmãos, e em permanecendo no palácio, o rei Davi praticou diversos pecados em sequência. Primeiro, ele contemplou uma mulher tomando banho. Ele estava lá na parte mais elevada do palácio, e ali o rei Davi contemplou uma mulher tomando banho, e ele praticou o primeiro pecado, que é o pecado da concupiscência dos olhos. Ele desejou aquela mulher. Imediatamente depois de praticar o primeiro pecado, ele exigiu como rei que a trouxesse para a presença dele no palácio. E ele deita com aquela mulher chamada Batseba, e ele vai consumar o segundo pecado na vida dele, o pecado do adultério. E aí não parou por aí. Batseba fica grávida, e ela anunciando a gravidez, o rei Davi, movido de uma distância de Deus, ele manda chamar o esposo Urias, o soldado Urias, para que comparecesse no palácio. E ali ele tentou, na forma humana, na força humana, tentou acobertar todo o seu pecado, mas o soldado Urias não aceita a permanência no palácio, nem na casa da esposa Batseba, e ele volta para o campo de batalha. E Davi, que já havia praticado o pecado da concupiscência dos olhos, o pecado do adultério, agora ele vai cometer o terceiro pecado. Ele vai escrever uma carta, e essa carta o mensageiro vai entregar nas mãos do comandante da tropa, do exército de Israel, chamado Joabe. E essa carta foi entregue com um selo real, e a carta dava uma ordem ao general Joabe que colocasse Urias na primeira linha do campo de batalha, para que fosse morto no primeiro combate. E assim aconteceu. E aí Davi vai praticar o seu terceiro pecado, que é de assassino. Ele mata o soldado Urias, ele mata para que seu pecado não fosse revelado. Então Davi, ele segue essa sequência de pecados, e ele traz Batseba para o palácio. E em trazer para o palácio, ele passou por um período, a princípio, e a primeira visão, um período de calmaria. Irmão missionário José Francisco, Davi achou que tudo estava bem, que nada iria ser revelado, e Davi passou 11 meses numa paz. Ele ganhou guerras, ali missionária, pastora Silvia, ele ganhou batalhas, ele passou por vitórias do seu exército. Parecia, irmãos, que tudo estava bem, mas ele estava, pastor J. Abreu, escondendo os seus pecados. E Deus vai falar pela boca do profeta Natã. Deus vai encarregar ao homem de Deus, porque os profetas, irmãos, é boca de Deus, por isso costumavam falar: assim diz o Senhor. E o profeta Natã adentra o palácio, orientado por Deus, e ele vai falar com o rei Davi, ele vai apontar o pecado do rei Davi. E ele ainda coloca uma parábola, uma história, fazendo com que o próprio rei
confessasse e estabelecesse ali a sentença. E ali daquela conversa, o profeta Natan, ele vai dizer: Davi, tu és este homem desta parábola, e a espada do Senhor jamais se apartará da tua cabeça. E ali, irmãos, uma sequência, como ele disse, que aquele homem viajante, que ao invés de pegar a sua novilha, matar para alimentar o viajante, ele foi na casa do pobre e buscou a única novilha que aquele pobre tinha, e aquela novilha, que era a única naquela família, foi morta para atender ali o capricho do rico em receber o viajante. Então Davi vai dizer, ali o profeta vai perguntar: Davi, se tu fosses aquele homem, o que tu farias de punição contra aquele homem? E Davi vai dizer: eu faria com que ele pagasse 4 vezes aquele pecado que ele cometeu. E Davi disse, e ali Natan vai dizer: Davi, tu és este homem, e tu pagarás 4 vezes, porque nós, irmãos, a nossa boca e as nossas palavras, irmãos, podem nos condenar, como podem também nos salvar. O que a nossa língua profere pode nos salvar ou nos condenar, irmãos. Então nós devemos aprender essa lição nesta tarde. E ali Davi vai passar por uma série de situações. 4 filhos são mortos, 4 filhos são mortos, uma verdadeira tragédia dentro daquela família, porque o Senhor mandou dizer pela boca do profeta que a espada do Senhor jamais se apartaria da cabeça e da casa de Davi. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nesta tarde? Que nós não devemos esconder o pecado. Nós temos, irmãos, que confessar os nossos pecados. Então o pecado não pode ser escondido. Outro exemplo rápido para que os irmãos entendam: quando o exército de Josué estava atravessando o Jordão, a primeira cidade a ser conquistada foi a cidade de Jericó, e foi conquistada brilhantemente pelo exército de Josué. Mas Deus havia estabelecido uma ordem para Josué e para o exército e para o povo de Israel, para o povo judeu. Disse: não tragam nada, queimem todos os seres viventes, humanos e animais e aves, matem, queimem tudo. E naquele momento, depois daquela conquista, um soldado do exército de Josué, ele trouxe coisas valiosas que Deus havia condenado, já havia ordenado que não trouxesse. E um homem chamado Acã, ele traz uma capa babilônica e traz alguns utensílios de ouro e de prata, e escondeu, levou para dentro do arraial de Israel e enterrou debaixo do chão, no meio da sua tenda. E quando Israel vai para a segunda batalha, que aparentemente seria infinitamente mais fácil, tanto que o líder, o chefe Josué, nem sequer foi para a batalha, mandou apenas 3.000 homens para aquela batalha, para resolver a conquista da cidade de Ai. E para a surpresa de Josué, o exército de Israel, com 3.000 homens, levou uma carreira do exército de Ai, e pela primeira vez Israel passa pela sua primeira derrota, porque desobedeceram ao Senhor, tomaram para si o que era amaldiçoado. E Deus disse: não tomem do anátema, não tomem do amaldiçoado. E ali aquele soldado Acã resolveu tomar do anátema, tomar do amaldiçoado, escondeu, pensou que estava escondendo do Senhor o seu pecado. Então, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. A palavra ela vai dizer que se confessarmos, lá em 1 João, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, quando vemos crentes enfermos espiritualmente, irmãos, nas congregações existem crentes doentes da alma.
Há crentes que não produzem, irmãos, que não prosperam no caminho de Jesus. Esses crentes, irmãos, muitas vezes estão em situação de pecado, ainda não confessaram o seu pecado, e essa é, irmãos, uma situação terrivelmente perigosa, que poderá nos lançar inclusive no inferno, poderá custar a nossa salvação. Irmãos, nós temos que confessar os pecados. Muitas vezes, pastora Silvia, eu vejo pastores, dirigentes, missionários conquistarem almas para Jesus. Quantas vezes nós vemos, pessoas fazerem a sua pública profissão de fé, aceitarem publicamente, elevando a sua mão, aceitando a Jesus. Mas muitas vezes, pastora Silvia, nós nos esquecemos de ensinar para aquele novo discípulo que ele precisa confessar os seus pecados. Muitas vezes nós pastores, nós crentes, não observamos esse fato, e a pessoa adentra ao rol da igreja, passa a pertencer ao rol da congregação, mas não tem os seus pecados confessados. E esses irmãos, por pouco tempo permanecem dentro da congregação. Esses irmãos se afastam, porque nunca confessaram os seus pecados. Devemos dizer, irmãos, para esses novos convertidos, que eles precisam se arrepender, precisam se converter de fato, precisam abandonar os pecados e confessar os pecados anteriores à conversão, para que a palavra se cumpra, para que eles possam ter os seus pecados apagados pelo Senhor. A palavra vai dizer que o Senhor, Ele se esquece, Ele apaga as nossas transgressões. E nós vamos ver que Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Vou ler para os irmãos aqui rapidamente, 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 13. Vai dizer o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Então, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu poderia, movido pelo Espírito Santo nesta tarde e noite, trazer inúmeras outras pregações, mas quem dá a palavra não é o homem, quem dá a palavra é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo escolheu nesta tarde e noite que nós trouxéssemos aqui uma palavra a respeito de pecados ocultos, certamente esse Deus sabe, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe para quem ou para que grupos essa palavra está sendo endereçada. Porque o Senhor, o Espírito Santo, sonda as nossas mentes, sabe todas as coisas. O salmista Davi diz que antes mesmo que a palavra fosse formulada na nossa mente, antes que o pensamento seja formulado, o Senhor já sabe do nosso pensamento. Então, irmãos, se arrepender dos pecados, confessar ao Senhor e abandonar esse pecado é uma condição, irmãos, para que nós possamos estar em comunhão com esse Deus. Não basta a pública profissão de fé, não basta descer as águas, não basta se congregar, não basta participar da Santa Ceia. Quantos crentes, irmãos, acham: eu já aceitei Jesus? Muitos crentes pensam assim, irmãos: eu já aceitei Jesus, eu já desci as águas, eu participo da Santa Ceia, eu prego a palavra, eu adoro, eu louvo. Isso não salva, irmãos, isso são obras. E a palavra vai dizer que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas pelo sangue de Jesus. E nesta tarde e noite, o Espírito Santo manda essa mensagem para nós, que nós devemos nos arrepender. A primeira aparição pública de Jesus
A primeira pregação de Jesus foi Marcos capítulo 1: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A palavra dessa tarde e noite, pastor J. Abreu, é arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Vocês ouviram, irmãos? Sem arrependimento não há remissão de pecados. É uma condição imposta pelo Senhor, imposta pela palavra, que nós devemos confessar, nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, a palavra vai dizer que o que nos separa do Senhor é o pecado. É o pecado, é a situação de pecado, irmãos, que nós devemos buscar, e se nós não encontrarmos, façamos como Davi. Davi vai dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho que não seja reto. Vê se há em mim. Eu oro, pastora Silvia, com muita frequência, no final do dia: Senhor, se eu pequei contra a tua santidade, me perdoe. Se eu pequei contra a santidade de Deus, que o Senhor me perdoe. Irmãos, devemos ter a compreensão que nós adoramos a um Deus santo, cujo maior atributo desse Deus é a santidade. Deus tem muitos atributos, alguns comunicáveis a nós e outros incomunicáveis, e um desses atributos comunicáveis de Deus é a santidade de Deus. Por isso nós estamos adorando a um Deus santo. Abacuque vai dizer no capítulo 1, versículo 13: Tu és tão puro de olhos, Senhor, que não podes contemplar a maldade. Irmãos, Deus não pode nos ouvir em pecado. Deus não vai ouvir a nossa oração se estamos em pecado. A oração, irmãos, não passa do telhado. Por isso a resposta não vem. Por isso que aquela súplica, aqueles dias de oração no monte, de joelhos, semana, 7 dias de oração, 15 dias de oração, 30 dias de oração, não terá os seus frutos, irmãos. Porque se estivermos em pecado, há uma separação. O nosso Deus não pode ouvir a súplica do crente se estiver em pecado. Então, irmãos, temos que expor o nosso pecado, confessar. A palavra vai dizer, Jesus disse: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te responderá. Então é assim, irmãos, o crente precisa confessar seus pecados. Que esta palavra nesta noite, que certamente não foi escolhida pelo pregador, mas pelo Santo Espírito de Deus, que essa palavra nos alimente poderosamente nesta noite, irmãos, e nos faça refletir em oração de joelhos, aonde estamos pecando. Davi disse ao Senhor, irmã Mônica: Senhor, vê se há em mim algum caminho torto, vê se há em mim alguma situação de pecado. Davi naquele momento nem sequer sabia se tinha ou não algum pecado. Ele disse: vê se há em mim, Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele examine a nós e nos diga se nós estamos como devedores diante do Senhor em pecado, irmãos. Que esta palavra breve nesta tarde e noite nos conforte, nos ensine e nos traga uma resposta do porquê que as nossas orações não são ouvidas por muitas e muitas vezes. Paulo, quando foi orar a Deus, ele foi pedir que Deus tirasse aquele espinho que foi imposto na sua carne, e a palavra diz que ele orou uma vez, Deus não respondeu, e ele orou a segunda vez e o Senhor não respondeu a Paulo. Na terceira vez que ele orou, o Senhor respondeu a Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, irmãos, que nós gravemos nas nossas mentes nesta tarde e noite, João, 1 João, se confessar, vamos dizer todos juntos, irmãos, 1 João, vamos lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza.
Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, irmãos?